Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um mundo que é invisível a olho nu. Um universo de informações genéticas que está literalmente escondido debaixo dos nossos pés. E vamos descobrir como esse universo pode ter a chave para resolver alguns dos maiores desafios da humanidade. A grande questão que vai guiar a gente é essa aqui. Como é que uma coisa tão pequena, microscópica, pode ter um impacto tão gigantesco? A resposta, olha, está em aprender a ler uma biblioteca genética que a gente nem sabia direito que existia. Bom, então vamos lá. A nossa história começa num lugar bem comum, um campo agrícola, com um problema que é global e um herói microscópico que ninguém esperava. Pensa só, por décadas a gente dependeu de fertilizantes químicos. Eles realmente aumentam a produção, mas o custo ambiental disso é altíssimo. A gente está falando de contaminação de rios, de solos, perda de biodiversidade. Então, a busca por alternativas mais sustentáveis não é só importante, é urgente. E aqui que entra a nossa protagonista, a bactéria Azospirilo. Ela é como uma verdadeira parceira para a agricultura. Primeiro, ela atua como biofertilizante, pegando o nitrogênio do ar e entregando de bandeja para as plantas. Depois, como bioestimulante, ela produz hormônios que dão aquela acelerada no crescimento. E como se não bastasse, ela ainda faz a biorremediação, ou seja, protege as plantas de contaminações no solo. É uma aliada e tanto, né? Só que, para a gente conseguir usar todo esse poder, primeiro a gente precisa entender o que faz o Azospirillum ser tão especial. E aí é que a gente entra no mistério científico fascinante. O objetivo parecia simples: decifrar o manual de instruções genético completo dessa bactéria. Mas, na prática, o buraco era bem mais embaixo. Imagina o seguinte, cada bactéria individual é como se fosse a filial de uma biblioteca gigante. Todas elas têm aqueles livros clássicos que todo mundo lê, mas muitas têm também coleções raras, livros que só aquela filial específica tem. Então, como é que se faz para mapear a coleção inteira da biblioteca se a gente só consegue visitar algumas filiais de cada vez? Esse era o grande desafio. E foi para resolver esse quebra-cabeça que a ciência desenvolveu um conceito que, olha, mudou tudo. Uma forma completamente nova de enxergar o genoma de uma espécie inteira. A solução tem nome: pangenoma. Pan vem do grego e significa todo. A ideia é genial. Em vez de olhar o genoma de um indivíduo só, a gente olha para todos os genes encontrados em todas as linhagens daquela espécie. É a biblioteca genética completa, com todos os livros de todas as filiais. E essa superbiblioteca se divide em 3 partes. Primeiro, os genes do núcleo, ali na área A. São os clássicos, os best-sellers. Todas as bactérias da espécie têm esses genes, são essenciais para a sobrevivência. Depois, vem os genes acessórios, na área B. São como livros populares, sabe? Presentes em várias filiais, mas não em todas. E, por fim, os genes únicos, na área C. Esses são os livros raros, que dão habilidades super especiais e que a gente só encontra em uma linhagem. Tá, mas e como os cientistas sabem se já leram todos os livros? É aí que entram essas curvas. A linha azul mostra um pangenoma que a gente chama de fechado. Depois de analisar alguns genomas, a curva para de subir. Ou seja, não tem mais genes novos para descobrir. Agora, a linha verde, essa mostra um pangenoma aberto. Não importa quantos genomas você analise, sempre aparecem genes novos. É uma biblioteca com potencial infinito de novidades. Ok, entender o conceito de pangenoma é uma coisa. Agora, analisar isso em grande escala, aí é outra história. A tecnologia precisava correr para alcançar a teoria. E esse gráfico aqui mostra o tamanho do problema. As ferramentas mais antigas, como PanOcti e PGGap, simplesmente não davam conta. Conforme o número de amostras aumentava, o tempo para processar tudo disparava. Analisar centenas ou milhares de genomas era, basicamente, impossível. Isso, até a chegada do Rory. E ele mudou completamente o jogo. E para ter uma noção do tamanho do salto, olha só o que diz a publicação original do Rory. O que antes levava semanas ou nem era viável, agora podia ser feito em poucas horas, num computador normal. A velocidade e eficiência do Rory simplesmente abriram uma nova fronteira para a genômica. Então, como ele faz isso? Esse fluxograma dá uma pista do segredo. Em vez de usar força bruta, comparando tudo com tudo, o Rowill é mais esperto. Ele primeiro agrupa os genes que são quase idênticos, depois ele tira da frente os genes do núcleo, que só geram ruído, e só aí ele parte para as comparações mais pesadas.
É um método de filtragem inteligente que torna a análise de dados massivas possível. É isso que permite analisar milhares de genomas, enquanto as ferramentas antigas travavam com algumas dezenas. E isso tudo nos leva para uma perspectiva ainda mais ampla. Esse desafio que o Horry resolveu não é uma exclusividade da genômica, não. Seja na astronomia, no mercado financeiro ou na biologia, a gente está gerando uma quantidade de dados absurda, sem precedentes. O grande desafio hoje não é mais coletar os dados, e sim conseguir analisar tudo isso de forma eficiente para extrair conhecimento de verdade. E a eficiência, nossa, ela faz uma diferença brutal. Em outros sistemas de Big Data, que usam plataformas como o Spark e Cassandra, por exemplo, alguns estudos mostram que só de otimizar os parâmetros do sistema, o desempenho pode melhorar em quase 70%. Isso prova que ferramentas inteligentes não são luxo, são essenciais. No fim das contas, é isso. O avanço científico na era do Big Data depende diretamente da nossa capacidade de computação. O Horry é para a genômica o que essas ferramentas otimizadas são para outras áreas, um verdadeiro acelerador de descobertas. Olha só o caminho que a gente percorreu. A gente saiu de um problema na agricultura, passou por uma bactéria, por um mistério genético, pelo conceito de pangenoma e chegou numa super ferramenta computacional. Agora, com a capacidade de ler essas bibliotecas genéticas inteiras, a grande questão que fica é: o que será que a gente vai descobrir a seguir? Que curas, que tecnologias, que novos entendimentos sobre a própria vida estão lá, só esperando para serem lidos?